Mas para falar um pouquinho além do intestino, eu queria trazer a presidente da ABCD, minha querida Marta. Ela vai falar sobre as manifestações extraintestinais nas doenças inflamatórias. Ela é gastroenterologista, professora da Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, presidente da ABCD, membro de todas as sociedades que vocês puderem imaginar e a chefe da gente. Tenha bondade. E criadora de cachorro linguiça. Essa atualmente é o cargo que eu exerço com maior dedicação, é meus cachorros linguiça. Que ontem eu estava preocupada aqui em Salvador, como é que eles estavam lá no Vendaval, em Porto Alegre. Então, muito obrigado, Monique. E aqui, de novo, eu conto sempre a história da ABCD. Em 1999, quando foi fundada a ABCD, nenhum desses remédios existia no SUS, porque o Ministério da Saúde achava que nem existia retocolite, doença de Crohn no Brasil. E aí foi a ABCD que foi para Brasília e disse: nós precisamos ter esses remédios no SUS para os pacientes portadores de retocolite e doença de Crohn. Então foi a ABCD que levou o Ministério da Saúde a conhecer essas doenças. E aí, no ano 2020, foi a ABCD que, de novo, foi brigar para a gente colocar no rol a terapia biológica para retocolite, que não existia. Então, vocês veem que, realmente, eu acho que esse nosso trabalho em conjunto, todo mundo unido, a gente tem conseguido grandes conquistas. E cada vez que vocês virem alguma divulgação que está aberta a consulta pública, por favor, votem, porque a opinião de vocês vai fazer com que o nosso trabalho tenha repercussão dentro de Brasília e a gente consegue colocar mais remédios no SUS. Bom, cabe a mim, então, nós falar. A André já fez uma overview, eu vou fazer rapidamente de novo com vocês, dessas manifestações, mas eu queria que ficasse na cabeça de vocês, por que será que a gente está falando de manifestação extraintestinal aqui? Em primeiro lugar, que é importantíssimo, porque esses pacientes podem, muitas vezes, abrir um quadro com uma manifestação extraintestinal que o médico fica, mas olha, isso pode ser doença inflamatória intestinal. Então, vocês veem que elas devem ser incluídas as perguntas. E é interessante que, quando a gente pergunta para os pacientes, o senhor notou alguma coisa no olho? Não. O senhor tem alguma dor articular? Ah, mas para que perguntar isso, doutora, se o meu problema é diarreia? Então, o próprio paciente, é interessante, ele fica muito surpreso quando a gente, na anamnese, que é aí que é o nosso fundamento do nosso diagnóstico, a gente começa a perguntar, e na pele, e nos olhos, e nas articulações. Parece que ele vai ficar... Não, calma, a gente só precisa saber se o senhor não tem alguma manifestação extraintestinal. Por quê? Porque, inclusive, isso vai nos diferenciar o tratamento que a gente vai escolher. Então, vocês veem que precisa ser falado, precisa ser incluída na conversa com esse nosso paciente. Porque vai definir, muitas vezes, às vezes os pacientes chegam, mas por que esse paciente entrou aí de cadeira de rodas, doutora? Olha, porque ele tem uma manifestação na coluna e ele não está conseguindo caminhar na coluna. Então, a gente insiste muito no nosso programa de conscientização dos pacientes da doença que eles têm, eles saberem disso. Porque, às vezes, eles vão no oftalmologista, por exemplo, com o olho muito inflamado, e eu pergunto, mas tu falou para o médico que tu tem retocolite? Não. Puxa, mas tem que falar, porque daí o médico faz essa correlação da manifestação extraintestinal. Então, a gente insiste nesse ensinamento para os pacientes que eles têm que ter o conhecimento disso também, porque muitas vezes é eles que vão chegar com o diagnóstico para nós. Então, e por que também é importante? Porque para nós é um alerta. Por exemplo, existe uma manifestação dentro do fígado que se chama colangite esclerosante. Eu sei que esse paciente tem um risco aumentado mais de 10 vezes de ter câncer no intestino. Eu vou ter que fazer uma supervigilância. E o paciente, ai, doutora, colono de novo, porque todo mundo adora fazer colono, né? Ai, doutora, eu amo esse exame. Então, a gente, olha, o senhor tem uma manifestação extraintestinal que aumenta o risco de câncer no intestino, por isso de fazer uma colonoscopia anual. Então, vocês estão vendo que aí o paciente ele vai ficar comprometido com a doença dele e vai nos auxiliar, certamente vai nos auxiliar.
E por que a gente precisa desse cuidado? A gente não é uma perna, um braço, um olho. O paciente tem que ter essa visão holística. Ele tem que ser cuidado por todos. Vai no reumato, vai no oftalmo, vai no dermatologista, porque senão parece que ele é fragmentado, né? Hoje em dia tem médico do ombro, médico do joelho, e a gente está falando de uma doença que a vida fica impactada. Não é só 20 vezes no banheiro, constrangimento, incontinência fecal, dor abdominal, náusea. É muito ruim e a gente precisa ver como um todo esses pacientes, então esse cuidado holístico e multidisciplinar. E certamente os cuidados emocionais, como a gente deixou por último, para dar assim, choradeira, desespero, voltar para casa, ai meu Deus do céu, que nós vamos ter uma aula só sobre esses cuidados emocionais. Eu sempre digo que mamadeira e fralda todo mundo precisa, né? Então, realmente, eu acho que nós valorizamos muito os aspectos emocionais. Eu acho que aí é a base de uma boa relação médico-paciente, é a gente entender o sofrimento do paciente, identificar a depressão, o isolamento, a tristeza, a angústia, porque às vezes o paciente chega no consultório e começa... Hoje é loucura ou é doença? Hoje é loucura, doutora. Porque realmente chega muito ansioso. Então, vocês veem que aqui já quase termina a minha aula, que eu queria mostrar isso para vocês, de como é importante a gente estar ligado nessas manifestações extraintestinais. E eu acho que a vida é uma estrada. Essa estrada, às vezes, a gente pega uns perrengues da vida, todo mundo pega, eu já peguei. Essa estrada não é fácil, é bom quando é uma estrada toda asfaltada, bem iluminada. Mas a gente pega chão batido, esburacado, escorregando, com chuva. Então, vocês imaginam que o paciente é aquele carro ali, que é um Fuquinha que eu botei. Imagina que o paciente é um carro, que os nossos remédios é o posto de gasolina. Nós não podemos andar sem gasolina. Daí um paciente me disse, doutor, agora tem luz, agora tem o elétrico também. Então, o posto de gasolina é o que vai alimentar o nosso paciente para ele poder ir nessa jornada. E essa estrada, às vezes para. A gente está lá 200 km por hora, achando, esquece do mundo, e opa, sinal vermelho, para, aconteceu alguma coisa. Então, essa é a estrada da vida. E essa vida nossa é cheia de desafios. Parece que a gente nasceu para ter saúde, só que a gente fica doente. E quando a gente fica doente, a gente precisa ter muita parceria dos amigos, da família, do médico, do assistente social, eu ia falar até veterinário, começa cachorro na cabeça, do psicólogo, do dentista, de todo mundo que a gente for, quem sabe o veterinário também, se o cachorro tem Crohn retocolite em cachorro. Eu fui dar uma aula para veterinária. Gente, eu adorei essa aula. Poodle é a raça... Vocês querem que eu fale de bicho ou não? Quem gosta? Poodle é a raça que mais tem, seguido por York. Não? Poodle é o número 1. Assim, gato tem horrores de retocolite, eles ficam achando que é alergia da ração do gato. Gato tem um monte de retocolite. E aí eu fui ensinar a fazer colonoscopia em cavalo, gente. Ó, aí é jogo duro, mas vamos lá, porque ainda mais tem 2 válvulas, a gente não sabe qual entrar. Mas aí eu amei dar aula para os veterinários. Eu adorei, eu gostei mais do que dos colegas da aula. E aí depois tem a raça da inteligência dos cachorros, você sabe, porque eu sou louca por cachorro linguiça. E aí saiu um ranking de inteligência de cachorro. Eu estou me dispersando da aula, mas pode, que a chefa vai passar no horário. Quem é o número 1 de inteligência dos cachorros, você sabe? Vamos ver quem sabe. Número 1, cachorro mais inteligente. Olha ali, acertou, vai ganhar um prêmio. Ele tem que dar uma caneca da ABCD, ela acertou. Border Collie é o número 1. Número 2 é o Poodle. E agora eu vou dizer para vocês qual é o cachorro linguiça. 72. É uma tristeza isso. Bom, seguimos a nossa aula. Então, quem é o meu paciente certo? Ai, gente do céu. Não, as minhas formam, elas têm uma malinha da doença inflamatória intestinal, eu acho que elas andam com a malinha. Então, quem é o meu paciente certo? Eu preciso saber, vocês viram tudo, desde a 1 da tarde, nós estamos falando de tanto sintoma, de fístula, de estenose, de sangramento. Eu preciso saber quem é o meu paciente, quem é que está aqui na minha frente. Será que ele tem uma doença leve? Será que ele tem uma doença moderada?
Ou ele é um paciente grave? Quem é ele, gente? É aí que eu vou decidir como é que eu vou tratar. E que remédio que eu vou usar? A gente já teve a aula aqui de várias opções. E eu tenho que saber de falha, de ajuste e de trocar a medicação. Então, com isso, o paciente também vai ficando seguro. Às vezes ele usa um remédio e pensa assim, agora, doutora? Não, te acalma, que agora tem muito mais chegando, tem chegando novas moléculas, mais seguras, mais fáceis de usar. Porque eu acho que existe uma coisa na vida que se chama esperança. E a gente vê muito paciente com doença inflamatória intestinal chegando no consultório desesperado. Aí, doutora, me disseram que eu nunca vou poder engravidar. Vai sim, está cheio de Marta lá no meu ambulatório do SUS, tem umas 10 Marta que nascem, os nenê. Ai, doutora, botei o seu nome, porque a senhora disse que podia engravidar. Então, tem uns que acham que a mesalazina, que é um remédio que se usa, doutora, esse remédio que me engravidou, eu digo, não, foi teu marido mesmo, mas... é bacana isso, porque eles chegam morrendo de medo, eu nunca vou engravidar. Vai sim. Doutora, eu nunca vou engordar. Vai sim. Daí a nutricionista. Depois volta tudo dodice lá, querendo usar as injeções. Doutora, posso usar a injeção? Então, a vida é essa. Então, eles chegam cheios de medo, cheios de tabu. Quando a gente começa a simplificar as coisas e falar a verdade, gente, eles saem felizes da vida do consultório. É isso que o paciente ele quer saber. A verdade da doença dele, dos tratamentos, isso dá muita segurança. Eu acho que essa mandala mostra, mandala que veio do tempo dos hinduístas, que eles achavam que se a gente olhasse fixo para uma coisa e mentalizasse uma coisa boa, e aquilo ali ficasse repetindo, tipo um mantra na vida da gente, a gente vai encontrando muitas vezes o caminho. Sabe que Freud achava que a gente devia se dedicar fixamente a uma coisa, e essa mandala eu acho que é o trabalho da BCD. Essa mandala, a gente mostra o impacto dessa doença na vida dos pacientes, desde diarreia, de dor abdominal, idas no banheiro, ter que usar fralda, até as manifestações extraintestinais. O impacto psicossocial é gigantesco. Tem casamento hoje, eu não vou. Não posso comer. Tenho medo de não ter uma toalete, eu tenho que dizer toalete, porque lá em Porto Alegre a gente fala banheiro, estou no banheiro, o que é isso? E às vezes, uma vez eu estava dando aula para os pacientes, agora outra pergunta, quem é que sabe o que é patente? Pá, ninguém sabe. Vocês não sabem o que é patente, gente. O gaúcho só fala patente. Está vendo? Ninguém sabe. Não, amiga, patente é vaso sanitário. Ai, eu dei aula para os pacientes, eles ficavam olhando assim, eu pensei, acho que eu estou falando alguma coisa que o pessoal não sabe. Então, vocês veem ali, tem uma foto de um vaso sanitário aqui, ó. Porque isso é a grande preocupação do paciente, aonde que ele vai conseguir chegar a tempo no banheiro. E com isso a gente entra na aula de verdade, boa tarde, que é as manifestações extraintestinais, que pode ser nos olhos, na boca, nas articulações, ou seja, a gente tem uma doença imunomediada que compromete tudo, gente. Então, essa é a importância dessa visão holística do nosso paciente. E isso das equipes multidisciplinares. Eu quero um reumato, eu quero um oftalmo, eu quero uma nutricionista para me ajudar, porque muitas vezes a gente discute a opção de tratamento conforme essas manifestações. E aí vocês veem que aqui eu coloco também uma coisa interessante, que são os erros mais comuns que a gente vê. E um desses erros está ali, é esquecer do diagnóstico das manifestações extraintestinais. Porque vai no gastro, ele só pergunta dor, diarreia, vai no prócto, aqui nós temos uma prócto que ela só quer olhar o fiofó da criatura. E aí esquece de perguntar das manifestações extraintestinais, está dentre os erros mais comuns no manejo da doença inflamatória intestinal. Porque a gente tem esses riscos sistêmicos completamente negligenciados. E um deles são as manifestações extraintestinais. E a gente nunca sabe bem assim, por que ocorre, por que um tem um tipo, o outro não tem, por que alguns não têm. A grande maioria, ao longo da sua vida, pode ter, mas a gente certamente está estudando cada vez mais os fatores genéticos envolvidos e da própria microbiota intestinal. Porque
porque 50% dos pacientes, ao longo da sua doença, eles podem ter uma manifestação extraintestinal, como a gente já viu. Então, vem marcadores genéticos, vem história familiar, vem essa permeabilidade intestinal, que é muito confuso, e pode vir antes, durante ou depois do diagnóstico. Então, às vezes o paciente chega com diarreia no consultório, a gente pergunta, o senhor já teve alguma coisa no olho, na pele? Isso ajuda muito, às vezes, o nosso raciocínio clínico para fechar um correto diagnóstico. Sem dúvida nenhuma, as articulares são as mais comuns. Dor articular, dor lombar, a junta inchada de manhã. Certamente, as artropatias são as manifestações mais comuns da doença inflamatória intestinal, seguida pelas manifestações cutâneas, em pele, em boca. E a gente precisa perguntar sobre aftas de repetição, aftas que demoram muito para cicatrizar, sobre essas manchas vermelhas na pele, que se chama eritema nodoso. Às vezes, é por aqui que a gente também tem as pistas do diagnóstico. Isso é um paciente meu gravíssimo, que ele tem um Crohn na boca. É o lugar pior da doença dele, é na boca, e pegou a língua. Se vocês olharem, a língua desse paciente começou a se partir. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sabia o que fazer, ele teve que ficar se alimentando um tempo por sonda, até que a gente mudou totalmente o tratamento. Hoje ele está muito bem, mas realmente Crohn na cavidade oral é de muito difícil manejo, e esse paciente, onde era a pior manifestação, era na boca. Então, aqui vocês veem a associação com hidroadenite, com úlceras na genitália em mulher, com úlceras na língua. Essa paciente nos chegou achando que era um câncer de língua, com manifestações na pele. É jogo duro essa doença, gente. Vocês estão vendo que, às vezes, isso assusta, mas é muito importante, porque isso, muitas vezes, define o nosso remédio que nós vamos usar nesse nosso paciente. Essa era uma paciente minha, de retocolite, que a pior manifestação era esse pioderma gangrenoso que ela tinha na pele, não conseguia caminhar, de dor nas pernas, e a doença dela é retocolite ulcerativa com essa manifestação extraintestinal. Os olhos, como a gente já conversou, as manifestações dentro do fígado e da via biliar, risco aumentado de câncer, de colangiocarcinoma, de câncer de intestino. Então, vocês veem que realmente a gente precisa falar. Anemia é um problema muito comum desses pacientes, estão querendo até já botar no rol das manifestações extraintestinais, e a gente precisa de uma nutricionista. O interessante é que algumas dessas manifestações vêm junto com a manifestação intestinal, e outras nada a ver. Isso, às vezes, o paciente liga e diz, eu comecei com dor articular, amanhã eu vou ter diarreia. Ele já sabe, mas tem algumas que o curso é completamente independente da doença inflamatória intestinal. E, para terminar, a aula de cachorro, de veterinário, isso vocês têm certeza que vocês vão saber. O resto, ali na esquina, já esqueceu, mas dos cachorros vocês vão saber. E, para terminar, então, é muito importante, é muito importante esse reconhecimento das manifestações extraintestinais, o tratamento adequado, a colaboração dos outros colegas, e certamente isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigada.